Vamos aos últimos sinais, sintomas de comodismo espiritual. São 7, nós vamos falar hoje, o sexto e o sétimo. O sexto sintoma é a pessoa passa a fazer concessões às próprias vontades, não obedecendo mais a Deus com temor, nem levando a sério as coisas de Deus. Bom, vamos desempacotar isso aqui. Estamos falando sobre o comodismo espiritual, que são sintomas que nós vamos aos poucos. O comodismo nunca é de repente, ele sempre é gradual, pode levar meses, anos até mesmo, para se manifestar plenamente na vida de uma pessoa. Então, e aí é que está o perigo, porque aos poucos a pessoa deixa de fazer o que a fé pede para fazer o que a carne pede, o que as suas vontades pedem. E este sexto sintoma tem muito a ver com isso, porque no início diz, passa a fazer concessões às próprias vontades. Você sabe que a fé cristã, a vida com Deus, ela é uma constante batalha, guerra entre carne e espírito. A nossa carne, que é a nossa vontade, e o nosso espírito, que quer fazer a vontade de Deus. Nós estamos sempre lutando. A Bíblia fala, Paulo falou sobre isso, que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, para que não façamos aquilo que queremos ou sabemos que temos que fazer. Então, a luta espiritual, essa luta é diária. Mas quando a pessoa vai se acomodando, então, aos poucos, ela vai perdendo essa batalha e vai fazendo concessões às próprias vontades. Então, lembre-se, Deus não tira a nossa vontade. Deus não tira o nosso querer. Se ele fizesse isso, então ele tiraria a nossa liberdade. A nossa fé nele não teria valor, sentido algum. A nossa fé em Deus só tem valor porque nós escolhemos crer nele, escolhemos servi-lo, sermos fiéis a ele. Se ele tira a nossa vontade, isso desaparece. Então, Deus não tira a nossa vontade. Por isso, nós sempre vamos ter que lutar para vencer as nossas vontades. Ele nos dá condições para vencê-la. Ele nos dá o Espírito Santo, nos dá a palavra dele, o nome dele. Ele nos dá muitas armas espirituais. Nós é que temos que usá-las. Mas porque a vontade está viva, então ela sempre fica manifestando, sempre fica pedindo. O coração sempre fica pedindo. Então você, por exemplo, há momentos que você não quer orar. Há momentos que eu não quero orar. Eu sou um bispo. Como assim, bispo? Você está falando que o senhor é bispo, o senhor não quer orar? Às vezes, a minha carne, o meu espírito quer. A minha carne, às vezes, não quer orar. Porque a minha carne quer fazer o quê? Quer dormir, a minha carne quer ver televisão, a minha carne quer fazer alguma coisa que é mais satisfatória a ela. A oração normalmente não tem apelo para a carne. Mas por que eu oro? Porque eu não faço a minha vontade, eu não vou fazer a minha vontade e viver fazendo o que eu quero, porque se eu fizer o que eu quero, eu sei que eu vou me dar mal. Se eu sempre fizer o que eu quero, eu vou me dar mal. Então, a sua carne muitas vezes não quer orar. Mas você tem que colocar o seu espírito no controle e dizer, eu vou orar sim. Eu vou orar porque eu preciso falar com Deus, eu preciso manter a minha comunhão com Deus. Então a nossa vontade, muitas vezes, é contra Deus e contra nós mesmos. A sua vontade, às vezes, quer fazer alguma coisa que faz mal a você. A sua vontade quer inclinar-se para o mal e levar você a fazer coisas que são erradas. Então, quando a pessoa vai se acomodando espiritualmente, ela aos poucos, pouquinho, no início é pouquinho, ela diz assim, não, deixa eu me permitir isso aqui. Lembra aquela parte que nós falamos, se eu não me engano foi o segundo sintoma, o primeiro sintoma, a sensação de bem-estar, leva ao abandono ou redução das práticas da fé? Lembra da analogia do futebol, que o período mais perigoso no jogo é após um gol? Lembra disso? Pois é, tem muito a ver com essa parte aqui de fazer concessões às próprias vontades. Quando a gente faz um gol na vida espiritual, não é? Fui à igreja, olha, participei de uma vigília,
Olha, fiz um sacrifício grande, fui lá, fiz um evangelismo. Olha, levei uma alma para a igreja e tal. Olha, enfim, quando a gente marca um gol espiritualmente falando, esse é o momento mais perigoso. Porque esse é o momento em que a alma, o coração, a vontade própria está falando para o espírito assim: bom, agora você vai me dar uma pausa, né? Agora você vai me dar um tempo, né? Agora você vai me agradar, porque, olha só, você acabou de fazer uma coisa aí muito boa. Então agora eu tenho o direito também de ter aquilo que eu quero. Aí é que está o perigo. Aí que começam as concessões às próprias vontades. Tá? Se eu fizer isso aqui só um pouquinho, não vai fazer mal nenhum. Afinal, eu acabei de fazer um golaço aqui na minha vida espiritual. Marquei um golaço. Cuidado, porque aos poucos nós começamos a fazer concessões às nossas vontades. Ah, não vou hoje à igreja. Ah, Deus sabe, Deus entende. Ah, eu não vou orar porque estou cansado, mas oro no meu pensamento. Ah, eu não vou ler a Bíblia, mas eu já sei o que está escrito. Ah, eu já sei o que está escrito lá. Eu lembro que eu li ontem. A gente começa a fazer concessões. Aí vem os pecadinhos. Né? Vem os pecadinhos. Vem lá no trabalho um flerte com uma pessoa lá no trabalho. Você é uma pessoa casada, ou aquela pessoa é casada, e você, sabe, a carne. Você cruza o olhar, você faz um comentário, faz um elogio, etc. Sua carne se inclina e você se permite fazer um pequeno flerte. Só para ver, só para brincar, só para ver se cola, né? Só para ver se você ainda atrai o sexo oposto. Pois é, aí você permite fazer aquela brincadeira. Não só um emoji, foi só uma figurinha. Aí você faz concessão à sua carne. É assim que muitas traições começam, não é? É com uma pequena concessão. É uma pequena concessão. Não vou fazer só isso aqui. Não faz mal nenhum. Qual o problema? Você está tendo maus olhos. Que isso? Você está maldando o que eu estou fazendo aqui. Pois é, mas é assim que começa a queda. Quando a gente começa a fazer pequenas concessões às nossas vontades. Não obedecendo mais a Deus com temor, quer dizer, vamos perdendo o temor a Deus, e nem levando a sério as coisas de Deus. Então não levamos mais a sério aquilo que levávamos a sério com temor e tremor, não levamos mais a sério. As coisas de Deus vão se tornando corriqueiras no nosso dia a dia. E o último sintoma é: abandona os sacrifícios que a fé exige. Esse sintoma está também ligado ao antídoto, a todos os outros sintomas. Para que eu não caia num comodismo espiritual, o que eu preciso fazer? Eu preciso sempre atender aos sacrifícios que a fé exige. A minha fé em Deus exige sacrifícios diários. Jesus falou que se eu quiser segui-lo, eu tenho que tomar a minha cruz diariamente, negar a mim mesmo e segui-lo. Quer dizer, é um sacrifício diário, negar a minha vontade. A fé exige sacrifícios da carne, da vontade própria, para que eu possa agradar a Deus e não a minha carne. Quando eu começo a abandonar os sacrifícios que a fé exige, automaticamente eu vou criando espaço para o comodismo. É por isso que você ouve muito hoje, em meios cristãos, né, nos círculos cristãos e evangélicos, os proponentes da seguinte ideia, da graça. Né? As pessoas interpretam errado a graça de Deus como ausência de sacrifício. Não, eu vivo na graça, eu não preciso fazer sacrifício porque eu vivo na graça. As pessoas entendem mal a palavra graça. A palavra graça não tem nada a ver com ausência de sacrifício. A palavra graça, na Bíblia, no contexto, no ensinamento teológico e cristão, tem a ver com o que nós não merecemos de Deus, mas Ele nos dá mesmo assim. O que não quer dizer que eu tenho que me acomodar porque Ele vai me dar sempre. Não. Eu preciso entender que, mesmo na época da graça, eu preciso negar a minha carne. Na época da graça, eu preciso amar o meu inimigo. Na época da graça, eu preciso vigiar os meus olhos para eu não olhar para uma mulher e cobiçá-la no meu coração, porque isso já é adultério, que é mais difícil do que na lei. Na lei, eu só cometi adultério se eu deitasse com a mulher. Mas na graça, se eu olhar e desejar, já cometi adultério. Na graça, eu preciso dar a outra face.
Quer sacrifício maior do que esse? Então as pessoas confundem graça com ausência de sacrifício, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ora, quando nós lemos a palavra de Paulo, lá, quando ele fala, lá no finalzinho da sua vida, ele faz uma declaração do seu estado espiritual e a sua prontidão para partir desse mundo. Ele fala assim lá em 2 Timóteo 4, a partir do versículo 6, ele diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ou seja, ele se via como um sacrifício no altar, que é a ideia de que todos nós, todo cristão deve ter. Lá em Romanos 12 também fala sobre isso, que nós somos sacrifício vivo para Deus, quer dizer, um sacrifício diário. E ele conclui dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Essas palavras, eu lhe pergunto, soam para você como vindas de uma pessoa acomodada espiritualmente? Soa como palavras de alguém que não fazia sacrifícios pela fé? Não. Elas vieram de alguém que estava muito familiarizado com o sacrifício. Ele era o próprio sacrifício. E é a vida de sacrifício pela fé que nos guarda, que é o antídoto ao comodismo espiritual. Então, fazendo agora uma lembrança dos 7 sintomas, primeiro, sensação de bem-estar que leva ao abandono ou redução das práticas da fé. Segundo, não ora mais ou só ora em momentos críticos. Terceiro, leitura da Bíblia rara, rasa e rápida. Quarto, frequência à igreja se torna infrequente e esporádica. Quinto, justifica suas falhas e omissões com Deus sabe ou não é bem assim. Sexto, passa a fazer concessões às próprias vontades, não obedecendo mais a Deus com temor, nem levando a sério as coisas de Deus. E sétimo, abandona os sacrifícios que a fé exige. Se você percebe esses sintomas na sua vida, você ou já está acomodado espiritualmente ou está no caminho de se tornar. Acorde, desperte enquanto há tempo, para que você não se encontre um dia como Sansão, que achava que o Senhor ainda estava com ele, mas não havia percebido que o Senhor já há tempo havia se retirado dele. E que quando ele saiu para lutar com os filisteus, pensando que, como eu venci esses filisteus antes, com certeza eu vou vencer de novo. E quando foi lá, foi preso por eles, teve seus olhos furados e virou chacota, virou piada em Israel. Acorde enquanto é tempo para você não se tornar como um Sansão que desprezou o voto que fez com Deus, que teve a sua força como algo sempre garantido. Mas a nossa garantia está somente em mantermos a fé em dia até o fim. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.